Olá, meus irmãos, passando hoje para um vídeo todo especial. Hoje nós vamos comentar, sobre a queda dos anjos, não é verdade? Quando você vai no Catecismo da Igreja Católica, no número 391 até o 395, vai nos colocar essa realidade da queda dos anjos. Então, parágrafo número 7, a queda. Então, por trás, da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura Sagrada e a tradição da Igreja, Sagrada Tradição, vem neste ser um anjo decaído chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. Então, de fato, os diabos e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram mal. Então, no número 392 do Catecismo da Igreja Católica, a Escritura fala de um pecado desses anjos. Então, a queda consiste na livre opção desses espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Então, encontramos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais, lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5: sereis como deuses. O diabo é o pecador desde o princípio, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 8. Ele é o pai da mentira, conforme São João, capítulo 8, versículo 44. Então, Satanás, ele inventa o pecado. O pecado não é uma invenção humana. O pecado é uma invenção diabólica. É uma invenção de Lúcifer, do diabo, dos anjos. É uma invenção angelical. Então, no número 393 do Catecismo da Igreja Católica, nos coloca da seguinte forma: é o caráter irrevogável da sua opção e não uma falta da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Então, eles tiveram um tempo e nós estamos tendo o nosso nesta vida terrena. Temos que escolher a Deus. No número 394, coloca da seguinte forma: a Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o assassino desde o princípio, conforme São João, capítulo 8, versículo 44, e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Então, foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 8. Dessas obras, a mais grave, em consequências, foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus. Por fim, no número 395, nos coloca da seguinte forma: no entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser por espírito, mas de qualquer modo criada e impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra
Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência e com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. Então, conforme nos ensina também Romanos, né? Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Então, nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que é permissão divina. Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, como nos explica Santo Agostinho, Deus permite o mal para tirar dele um bem muito maior. Grande abraço a todos, muito obrigado, curte e compartilha.